sempre trazendo convidados que compartilham o sucesso dos seus trabalhos, das suas técnicas com a gente. É o caso do Luiz Moreira aqui conosco. Luiz, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Vida Obrigado. Plena. Luiz, inclusive, se preparando aí para um grande evento de artesanato que está próximo, a Mega Artesanal. Você que acompanha a Vida Plena conhece bem. Arranjou um tempinho na agenda e veio trazer aqui informações, novidades e curiosidades para a gente, não é mesmo, Luiz? Bom, hoje, Letícia, eu trouxe essa flor aqui, que é o crisântemo. Certo. Ela é muito pedida em aulas e o pessoal tem, assim, um medo de começar a fazer ela. Por que o medo? Porque é uma flor, é uma das poucas flores que é onde você não tem um risco. Você tem que ir desenhando ela. Então, o pessoal tem esse receio de estar fazendo ela, mas é muito fácil. Perfeito. Então, gente, é essa flor sem risco que você vai aprender a fazer. Então, eu tenho um esboço de onde ela vai ficar, né? E coloquei as folhas. Bom, para iniciar essa pintura, que é a do tecido molhado, eu tenho agora aqui o álcool 46. No mercado hoje já não tem mais o 92, então vocês colocam o 46 puro e vamos umedecer todo o tecido de algodão. Não há necessidade de estar lavando o tecido, eu preciso dessa goma para poder dar o efeito. Aqui a gente coloca ele sobre uma placa de MDF ou Eucatex, umedeceu bem, eu posso ver pelas minhas mãos. Certo. Daí a gente vai começar a preencher. Bom, vamos para aqui, um pincel da linha 456. Para poder se basear, vamos colocar um pontinho, que seria o miolo da flor, em amarelo. Tá. Na sequência eu vou trabalhar ela com uma cor clara, então vou aplicar um verde pistache. Vou fazendo um borrão aonde vai ser a flor, sempre deixando um círculo. Então aqui vai se localizar o nosso crisântemo. Na sequência eu tenho verde pântano e verde folha. Eu vou trabalhar as folhas, sempre com duas pinceladas. Uma, duas. Novamente as duas cores junto. O meio sobe, lateral desce. E dessa forma a gente vai conseguindo preencher todas as folhas. Sempre pegando as duas cores junto, para a tinta poder ir espalhando e dando essa mescla. Certo. Na sequência, eu venho com o verde pistache, vou fazer aquela sombra em volta. Então, estamos trabalhando, olha, como o tecido está molhado, a tinta vai deslizar com muita facilidade. Você vai falar, a importância do tecido molhado é essa, né? Isso, a tinta vai deslizar, vamos dizer assim, que ele vai borrar e vai dar o efeito que eu preciso. Então, ele vai ser uma pintura leve, bem suave, nada daquela coisa muito chapada, pesada. Na sequência, vamos iluminar as folhas com um pouquinho de branco. Branco aqui sempre em pequena quantidade, para não deixar esse tecido saturado. Lembrando que essa primeira etapa ainda é somente um rascunho. A flor é agora que a gente começa a desenhar, ó, como se fosse vírgulas. Ó, você vem formando várias pétalas. Aqui, sempre de fora para dentro. Gostei da dica da vírgula, hein? Para esse lado são vírgulas e do outro lado são a letra C, ó. Então, aqui eu tenho a composição das pétalas de trás e as pétalas que estão se soltando, que sempre de fora para dentro. Para isso eu preciso de um pincel macio e flexível. Essa aqui é a linha 224 que você consegue fazer o desenho. Tá. Em primeiro momento seria isso. Esse pano fica aguardando uma secagem de 12 horas. O que vai ocorrer? Ele vai ficar isso aqui, ó. Só o rascunho. Passado 12 horas ou mais... Gente, esse rascunho já tá lindo, né? É agora que ele vai tomar forma, que é agora que a gente, em cima desse rascunho, desse esboço, você vem colocando as cores escuras. Tá. Então, aquela primeira etapa, você não precisa se preocupar muito com detalhes. É a partir deste momento que a gente começa a pintar mesmo. Tá. À medida que eu umedeço, ele reaviva a cor. Então, vamos começar em volta dele, colocar sombra. Uma cor escura. Então, eu estou usando um verde pântano, é um verde escuro para realçar. E aqui um pincel preciso. Essa daqui é a linha 454, olha. Eu venho contornando e espalhando. Essa segunda sombra tem que ficar menor do que aquela primeira já aplicada. E à medida que ele vai secando,
o tecido vai conseguindo absorver a tinta e vai dando outro efeito. As tonalidades vão mudando, vão dando mais volume. Você pode ver que ele estava bem suave, já começou a projetar isso, né? levantar ele daquele fundo claro, daquele rascunho que eu tinha. Feito isso, eu tenho a parte da separação, da sombra interna. Por exemplo, aqui você tem duas folhas. Esta folha se encontra por baixo dessa outra. Então vamos usar um tom aqui, um sépia, para escurecer. Então, olha lá, essa folha que está por baixo, ela tende a ficar mais escura. Mesma coisa essa outra aqui, ó. Ela se encontra da flor, a flor vai vir para cima e a folha desce. Isso você vai aplicar sobre todo o elemento que tivesse na sua composição. Feito toda essa parte, parece que o desenho começou a piorar. Mas é normal isso, não se preocupe. Não está dando errado. É a parte do desenho. Daí eu tenho o crisântemo, eu tenho que dar uma profundidade nele. Como a gente está trabalhando com vários tons de verde, eu escolhi o verde grama. Então eu pego um pouquinho, olha, nessa região aqui, que é a região onde ele tem mais profundidade, ó. Minha claridade vai incidir aqui nessa parte de cima, em contrapartida, essa parte inferior da flor tem que ficar mais escura. Então você vem aplicando metade da flor, esse tom de verde seco, poderia ser um laranja, um amarelo, vai da questão do gosto da pessoa. Nesse ponto, eu venho realçando um pouco da luz. As folhas não precisam de uma segunda camada, porque elas são um acessório na nossa composição. O tema principal é a flor. Certo. Então vamos deixar ela por último para poder realçar a cor dela. Aqui. Aí sim, novamente, agora carregando um pouco mais o pincel, eu volto a delinear as pétalas. É agora que você consegue visualizar ela, olha. Colocou, puxou. Colocou, puxou. Fiz a primeira camada, agora a segunda, de fora para dentro. À medida que ele vai secando, eu consigo ver aquela primeira camada que eu já tinha feito, mais essa segunda. Isso vai fazer com que sua flor fique com volume. Olha lá, as pétalas externas começaram a se soltar. Então, à medida que ela vai se afastando do centro, elas vão ficando mais inclinadas. Esse pincel na vertical é importante, Luiz? Exatamente. Pincel em pé trabalha. Pincel deitado é pincel cansado, daí ele não trabalha. Uma boa observação, olha. Então, sempre colocando o pincel bem em pé para você fazer o trabalho. Pego novamente o amarelinho, volto um pouquinho no miolo. Um pouquinho do sépia. Galhos. Só costumo utilizar o pincel zero. Não precisa, ó. Peguei pântano, sépia e branco, ó. Bate, deixa a tinta e puxa. Nossa, sai um risco de pincel zero. Olha lá. Olha, aqui você já tem os galhos principal que vão suportar a flor. Só o sépia. Subiu, abriu, olha. Você conseguindo trabalhar com ele bem em pé, esse pincel vai fazer bem leve, bem solto as nervuras. Qual que é o segredo? Começar sempre da onde ela nasce para a ponta, do centro para a lateral. Sempre esse mesmo sistema. Então vamos deixar aqui um pouquinho mais grosso. Outra coisa que podemos também trabalhar. Branco. Colocou na ponta do pincel, levantou, desceu, você tem a vira da folha. Olha, novamente aqui, o branco voltado para a parte de dentro do trabalho, coloca, aperta, vira e desce. Você tem um movimento das folhas.
Em uma composição, se você ficar colocando muitas folhas, vai se tornar pesado. Certo. Então, o que vai atrair? Vai ter muito mais folha do que flores. Você pode fazer isso aqui, ó. Peguei um pouco de branco com verde seco, misturou. Vamos colocar folhas de sombra. O que é? São aquelas folhas falsas que vai ajudar a dar volume na composição sem pesar. Então, vou trabalhar ela nessa região aqui, ó. Eu venho com um V bem aberto. Um segundo V, mais um e termino com outro. Nossa, dá uma... Olha, aqui, um V, aqui, olha lá. Dessa forma você vai conseguindo completar a sua composição sem ela se tornar aquela coisa rígida, pesada. Podemos colocar mais alguns cabos mais leve, para dar a impressão que são esses daqui das folhas de fundo. E aí o trabalho está completo já. Isso. Feito isso, você tem que novamente aguardar uma secagem de 12 horas. Vira pelo avesso, passa com o ferro bem quente, que aí sim vai ocorrer a fixação da tinta. Ah, então depois que eu termino isso aqui, eu viro do avesso e aqui eu passo o ferro. Isso. E outra coisa, a vantagem de você estar trabalhando com a água e o álcool, você pode ver, a pintura não ficou aquela coisa dura, olha, ela fica maleável e você consegue dar um efeito todo especial. E olha que lindo que vai ficar o seu trabalho, gente. Deixa eu ajeitar aqui para o pessoal mostrar para você. A dica do Luiz para a gente hoje. Adorei, Luiz. E um trabalho lindo. Seu contato para o pessoal saber outras informações. Pode entrar através do e-mail, né? O contato @luismoreira.com.br. Perfeito. Obrigada. Seja bem-vindo sempre aqui à Vida Plena. Adorei a dica. Até a próxima. E olha quantos trabalhos lindos, viu, gente?